Olá, turma! Seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia. A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o mundo de contrastes. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Como vocês descreveriam o mundo hoje? Você acha que o mundo é um lugar bom para viver? O mundo é um lugar injusto, desigual? Você acha que tem mais riqueza ou mais pobreza? Você saberia responder a essas perguntas? Se você não souber responder, no final dessa aula você vai ter uma resposta para essas perguntas. Então vamos iniciar nossa aula. Você vai abrir o seu livro na página 12. Nesse capítulo nós vamos trabalhar os contrastes existentes no mundo. E para isso serão utilizados mapas com indicadores socioeconômicos, de modo que possam ser estabelecidos alguns parâmetros entre os diferentes grupos de países. Também estudaremos como estes contrastes podem ser percebidos e analisados no Brasil. Na abertura do capítulo tem a canção Imaginem, do compositor Toquinho. Na sua canção, ele faz referência à canção Imagine, de John Lennon, que aborda o sonho de um mundo de paz, sem fronteiras e sem ganâncias e sem desigualdade. Toquinho, ele segue o mesmo sonho, propondo a harmonia entre os povos, o respeito à natureza, o fim das guerras, ou seja, um mundo bom que um Beatle sonhou. Eu coloquei a versão do John Lennon aqui do lado, para a gente poder fazer uma comparação e perceber que ambas as canções têm o mesmo sonho, que é de um mundo melhor, em um mundo em que não tenha desigualdade, de um mundo que não tenha pobreza, em que os povos eles sejam um só. Agora vamos fazer a leitura da canção Imaginem, de Toquinho. Imagine todos vocês se o mundo inteiro vivesse em paz. A natureza talvez não fosse destruída jamais. Russo, cowboy e chinês, num só país sem fronteiras. Armas de fogo seriam tão bom, se fossem feitas de isopor. E aqueles mísseis de megatons fossem bombons de licor, flores colorindo a terra, toda verdejante sem guerra. Nenhum seria tão rico, nem o outro tão pobrinho. Todos num caminho só, rios e marés limpinhos, com peixes, baleias e golfinhos. Faríamos as usinas e bombas nucleares virarem pão de ló. Imaginem todos vocês o mundo que um Beatle sonhou. Agora vamos para a canção Imagine, de John Lennon. Imagine que não existe países. Não é difícil. Nada por que matar ou morrer. E nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que sou um sonhador, mas eu não sou o único. Tenho esperança de que um dia você se unirá a nós. E o mundo será um só. Imagine que não existe propriedades. Será que você consegue? Sem ganância ou fome, uma fraternidade do homem. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Você pode dizer que sou um sonhador, mas eu não sou o único. Tenho esperança de que um dia você se unirá a nós e o mundo será um só. A mensagem de ambos os autores das duas canções tem como base os laços de respeito e empatia entre os indivíduos. Acredita ser possível um mundo de paz, como eles descrevem. Basta que mais pessoas consigam imaginar um mundo assim, em que a força coletiva é o fator essencial para a mudança. Após a leitura da canção, Imaginem, vocês vão responder na página 13 o para iniciar. São 3 itens, vocês podem responder no caderno ou no próprio livro de geografia. Para iniciar, tem o seguinte: o autor da música descreve um tipo de mundo e pede para que as pessoas imaginem um outro diferente. Tendo isso em vista, responda. Item 1. Como é o mundo que ele descreve?
você vai responder. No caso, como é que ele descreve na canção. E como deve ser o mundo em que ele pede que as pessoas imaginem? Terceiro, em sua opinião, quais são as principais causas que explicam essas desigualdades no mundo? Para iniciar a nossa aula, vou ler a seguinte frase: por tão poucos terem tanto, é que tantos têm tão pouco. E aí, o que essa frase quer dizer? O que ela tem a ver com essa charge que eu coloquei aqui? Qual é a crítica abordada nessa charge? Você está vendo duas pessoas. De um lado, um representa a riqueza e do outro representa a pobreza. A frase, ela quer dizer que poucos têm muito, certo? E muitos têm pouco. A frase e a charge, elas descrevem a desigualdade social, que é o tema da nossa aula, que é relacionado a esse mundo desigual, o mundo em que vivemos, em que de um lado nós vamos ter a pobreza e de um lado nós vamos ter a riqueza. Como os bens, toda a riqueza no mundo, como ela está distribuída de forma desigual. Eu trouxe para vocês aqui alguns recortes de páginas da internet que retratam a desigualdade no mundo. Eu coloquei aqui, relatório diz que desigualdade no Brasil é uma das maiores do mundo. Aqui da BBC News, porque a América Latina é a região mais desigual do planeta. E essa outra aqui da FAO, 257 milhões de pessoas passam fome na África. Então, essas manchetes, elas vão retratar de forma bem concreta a desigualdade social que existe no mundo. Para você visualizar como ocorre a desigualdade no mundo, eu trouxe aqui duas imagens com duas realidades bem diferentes. Na primeira imagem, um homem lavando o carro em lava rápido nos Estados Unidos. Na outra imagem, mulheres buscando água potável na Índia. Enquanto muitos não têm acesso à água potável, tantos a desperdiçam lavando carros com a mangueira. Enquanto muitos passam fome, milhares de pessoas jogam restos de comida no lixo. Enquanto muitas crianças estão entediadas na escola, milhares de crianças passam o dia no semáforo para conseguir levar algo para a família. Enquanto muitos escolhem roupas de marca pelas quais pagam tão caro e usam tão pouco, outros tantos sentem frio e vestem-se com as sobras. A isso chamamos de desigualdade. Então, você vai perceber que algumas pessoas vão ter recursos de forma abundante e outras, que no caso é a maioria, vai ter escassez de recursos. Então, nós vamos perceber que são dois lados de uma moeda, em que de um lado a pobreza ela vai atingir a maior parte da população do planeta, enquanto que uma minoria ela vai ter acesso a bens, vai ter acesso a uma vida digna, a educação, saúde, alimentação. Você saberia me responder quais as causas de tanta desigualdade no mundo? E aí, você saberia me responder? Não? Ok, pois vamos lá responder essa pergunta. A desigualdade social, ela também é chamada de desigualdade econômica. É um problema social presente em todos os países do mundo. Ela é um dos fatores que impedem o desenvolvimento harmônico da economia e da sociedade como um todo. Ela acontece em todos os países, porém, em alguns países, a disparidade de riqueza entre riqueza e pobreza ela é bem mais gritante. Vamos pegar, por exemplo, o continente africano e o continente europeu, certo?
No continente europeu, vai ter desigualdade social? Vai. Mas aí você pega a África e imagina a realidade da população africana. A desigualdade na África, ela vai ser superior à desigualdade existente no continente europeu. Então, as principais causas da desigualdade estão ligadas à má distribuição de renda, à falta de acesso à educação de qualidade, investimentos governamentais insuficientes, dificuldade de acesso a serviços básicos e a má administração de recursos públicos. Então, aqui está alguns dos fatores responsáveis pela desigualdade social no mundo.